Então tá bom. Bom, então vamos começar, pessoal. Todo mundo vendo minha tela aí, tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, vamos tratar um pouquinho sobre cabeamento estruturado, vamos tratar um pouquinho sobre meio de transmissão, pensando na diferença lógica entre os sinais analógicos e os sinais digitais, como é que funciona a parte de radiodifusão, então como é que funciona esse envio de sinais aí por antenas, repetidores e satélites. Também vou falar um pouquinho sobre o que é o cabo coaxial e a função do cabo coaxial, o cabo par trançado com padrão normal e padrão crossover, que é para ligar mais de uma máquina, e fibra ótica, a gente também vai entrar um pouquinho aí nesse tema também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sinal analógico e sinal digital tem algumas diferenças. Assim. O sinal digital, ele vai sempre enviar sinais aí com valores lógicos, que é de 0 ou 1. E a sua intensidade ela pode variar. Então, quando eu tenho uma maior amplitude e com um tempo regular, eu tenho uma alta frequência. Quando eu tenho tempo espaçado, eu tenho uma baixa frequência. Isso no sinal analógico. Já no sinal digital, eu tenho a possibilidade de enviar de uma forma mais veloz ou não os sinais digitais. Eles vão se completando. Para ficar mais fácil de você entender isso, entenda que quando você tem um bom sinal analógico, você tem uma imagem, por exemplo, se tratando de imagem, uma imagem muito nítida. Acho que o melhor exemplo para você entender isso é a imagem nítida, é o sinal de rádio, por exemplo, que não fica falhando com chiado, porque você está tendo uma maior amplitude e um tempo melhor de envio desse sinal sem nenhuma barreira, nenhuma interferência, que foi o que a Poliana tratou com a gente agora há pouco. Já o sinal digital, ele também pode sofrer alguma outra interferência, pode sofrer alguma outra questão. Porém, os sinais eles vão chegar como um todo, porque um módulo desse sinal espera o outro módulo, pode ser 0 e 1. O que pode acontecer no sinal digital é que o tempo para poder finalizar a mensagem pode ser maior, mas ele vai trabalhar com a mensagem como um todo. Para te exemplificar isso, imagine uma TV digital em que você está assistindo e de repente você começa a ver, no lugar do pixel ali da imagem, você consegue ver um quadradinho verde, por exemplo, que é o que geralmente acontece. É que esse sinal não chegou completo naquele momento. Então você tem uma baixa frequência, um baixo índice de sinal digital naquele momento. Mas a mensagem em si, ela tem a intenção de chegar como completa. Pode ser que aconteça uma coisa ou outra de interferência nesses envios de sinais digitais, mas é coisa muito difícil de acontecer. E aí a gente tem o sistema de radiodifusão. Radiodifusão, ele é uma das formas, uma das maneiras que existe para você poder trabalhar com redes de computadores e também com sinais. Radiodifusão basicamente vai trabalhar com as antenas emissoras, aqui é um caso de TV a cabo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, que vai ser um sinal de uma emissora, por exemplo, sendo captado por um satélite, replicado por uma empresa que pode estar repetindo esses sinais, que pode chegar até a casa das pessoas ou não, e isso pode acontecer de duas formas, ou essa empresa que vai estar repetindo essa retransmissão, né, essa transmissão, pode estar enviando o sinal via satélite para a casa das pessoas, ou sinal via cabo, né, e geralmente o cabo que é utilizado para isso é o cabo coaxial. Então, quando a gente fala sobre a parte essa parte de telecomunicação, essa parte de envio de sinais, de uma forma ou de outra, um formato de rede que está sendo utilizado para poder enviar dados, certo? E esse é o princípio de rede. Então, a gente tem que trabalhar com as possibilidades de sinais ali que vão ser enviados. O sinal via rádio ou o sinal via satélite é uma forma, uma maneira de você replicar sinal com maior amplitude, um sinal que tenha uma capacidade muito maior. Geralmente acontece desse formato que vocês estão vendo aí, isso falando sobre transmissão via satélite. Então você tem aí uma programadora, uma empresa que tem aí as operações, né? Então alguém que emite o conteúdo, envia para o satélite, que é recebido por outros canais que são as operadoras, que vão distribuir isso à casa dos clientes. E o melhor canal aí para poder receber isso aqui, a melhor maneira de você receber essa estrutura é a estrutura de cabo coaxial ou de fibra ótica, que é o que tem acontecido aí nesse momento ali. Ainda existem também operadoras que trabalham com o sinal via ADSL, via discado, né? Mas já é um pouquinho mais raro acontecer isso aqui, pelo menos na nossa região, onde a gente mora por aqui. Aqui é comum você ter sinal via cabo coaxial, e aqui é comum você ter sinal via fibra ótica. Agora, eu não sei se em Cotia tem fibra ótica já. Vocês já recebem fibra ótica por aí? Aqui já tem, professor. Já tem? Já. Ô, louco. Então, vocês são os caras. Parabéns aí pra vocês. Discada é mais comum a gente ter, tá? Agora, outros tipos de sinais estão chegando aí, estão se expandindo.
Sentido de transmissão. Isso aqui é importante demais porque é ele que determina aí o formato que a gente vai estar utilizando e a maneira que você vai estar transmitindo dados entre os computadores. E nós temos aí, dentro da parte de topologia que vocês acabaram de apresentar, vocês perceberam que existem formas e maneiras de você enviar dados de uma máquina para outra. E nós temos alguns sentidos de transmissão. E para você entender isso, eu vou tentar simplificar o máximo que der para você entender como funciona cada um deles. A primeira forma, o primeiro formato de transmissão, a gente chama de simplex, é uma via de única mão. Ou seja, apenas você tem um transmissor e você tem um receptor e você consegue apenas enviar a mensagem do transmissor e o receptor apenas recebe essa mensagem. Exemplo, para que você entenda isso, imagine um sinal analógico de rádio, por exemplo. Você tem ali um emissor e você tem o rádio que nada mais é do que um receptor. Ele recebe esse sinal e vai estar distribuindo aí o som para todo mundo. Ele recebe esse sinal via rádio e replica aquilo ali, ele expande aquilo ali, aquele sinal em formato de som. Então, esse é um tipo de sentido de transmissão, sentido único, tudo bem? Fácil esse cara? Tranquilo? É o simplex, o nome já diz, ele é simples. Tudo bem? Então, por exemplo, se você vai fazer um envio de algo para as pessoas, pode ser que você passe por uma rede simplex ali, uma rede de só envio de dados. Também poderia usar exemplo anterior aí, as TVs, né? O sinal de TV também era simplex, até chegar a TV analógica, que permite uma interação um pouquinho maior, muda um pouquinho o conceito dessa TV, da TV analógica para a TV digital, que aí já não é mais simplex. Então, é uma via de única mão, é o simplex. Já uma via que permita enviar e receber, só que usando o mesmo canal, a gente chama ela de half duplex. O que seria o half duplex? Eu posso enviar mensagem, eu posso receber mensagem, mas não de forma simultânea. Ou seja, eu tenho apenas uma única via de comunicação, para ficar mais fácil. Sabe aqueles radinhos walkie-talkie? Já tiveram isso aí? Já viram como é que funciona? Aqueles radinhos de comunicação? Ou então até mesmo existiam celulares como o BlackBerry, que tinha aqueles sinais de rádio que o pessoal comunicava? Apenas um fala, depois o outro ouve, depois o outro fala. Ou seja, eles estão seguindo o único sentido de... Eles têm dois sentidos de transmissão, porém tem apenas uma via para poder se comunicar. Fácil esse cara aí, tranquilo? Eu preciso que vocês falem comigo. Deu para entender? Deu sim, professor. Fechou. E aí a gente tem o último cara, que é o full duplex, e esse sim, ele tem duas vias de comunicação. Ou seja, eu posso enviar dados, receber dados ao mesmo tempo. Exemplo para ficar mais fácil. Uma ligação telefônica, em que você pode falar e a pessoa pode falar também, e vocês têm condição de se comunicar. Então, o sentido de transmissão determina a forma que você vai arquitetar a sua rede e a necessidade que você tem dentro dela. Então, todas as redes de computadores funcionam nesse esquema de sentido de transmissão. Ou vai ser simplex, ou vai ser half duplex, ou vai ser full duplex. Tudo bem? Seguindo, então vamos falar um pouquinho sobre cabo coaxial. Extremamente útil e utilizável aí para a parte de redes de computadores e também para a parte de telefonia. Então, telefonia não, e a parte de transmissão de dados por TV. Um cabo coaxial, ele é muito comum. Alguém de vocês aí usa NET? Não sei se vocês têm isso aí em Cotia, me contem se vocês tiverem. Mas quem já... Deu ruim? Oi, estão ouvindo? Cortou seu áudio. Peraí. Tá me ouvindo agora? Sim, repete a pergunta. Você estava falando da NET em Cotia, é que cortou a fala. Perdão. Vou voltar aqui. Eu estava perguntando a vocês se vocês tinham NET em casa. Alguém já teve NET em Cotia? Se tem NET em Cotia, a empresa. Eu já Tem, tive, professor. É Claro agora, não é isso? Oi? É parceria com a Claro agora. A NET, Agora não é isso? a NET e a Claro são uma coisa só. Então tem sim. Tem, né? Legal. Se vocês olharem atrás do modem de vocês ali, o pessoal que tem a Claro, tem a NET ali, vocês vão perceber que o cabo que chega de sinal é um cabo desse aí, um cabo coaxial. Ele é feito por um fio de cobre, com um isolante, com uma palha e com uma capa. É a forma de conexão mais simples que existe, e ele permite conectar as máquinas uma na outra. Nos painéis de telecomunicação, o cabo padrão de utilização é o cabo coaxial.
e ele leva internet para as pessoas se precisarem. Então vocês perceberam que é um tipo de cabo que permite uma ligação muito simples, porque basicamente utiliza o cobre como ligação de sinal e redistribui esse sinal de acordo com os adaptadores que são colocados nele. Então ele é um cabo que permite você enviar sinal digital, permite você enviar sinal analógico de uma forma muito rápida e muito barata. Então o custo para você poder transmitir dados dentro de um cabo coaxial é muito legal, muito interessante. Tudo bem? Detalhe importante, ele é muito legal, muito interessante, mas difícil para você gerenciar. Então esse é o grande drama ali, por isso que geralmente quem usa esse tipo de cabo usa apenas para poder enviar sinal ou administrar o envio de sinal, mas não usa, por exemplo, dentro das empresas, usa para poder chegar a um ponto de conexão e a partir dali a gente usa os cabeamentos de par trançado. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá sim. Certo. Então tá bom. Sim. Oi, pode falar. Bom, seguindo então o próximo cabo, par trançado, esse sim é o cabo que a gente está mais acostumado aí a utilizar para a rede de computadores, né? Então a gente tem aí uma composição com 4 pares ali, né? Seriam 8 cabinhos ali disponíveis. E você compõe esse cabo utilizando um aparelhinho, né? Um negocinho que a gente chama de RJ45, é um conector, tá? E esse conector ele é formado aí com o metal ali, então a gente liga ele com cobre e aqui dentro a gente tem um pouquinho de ouro, que vai fazer essa prensa ali entre os dados ali, entre o cabo para poder enviar a transmissão de dados. E é você formando esse cabinho que você tem aí condição de trabalhar e de estruturar uma rede de computadores no cabeamento estruturado. Então, basicamente, nós temos aí a utilização de vários cabos desse daqui, né, cabo de rede, com RJ45, que é o padrão mais comum que se utiliza. Nós temos outros tipos de RJ para outros tipos de conectores, de conexões, mas o RJ45 ele é, de fato, o plug mais comum aí para você poder criar cabeamento de rede. E ele tem 4 vias, né? Sendo que as vias brancas ali, que vocês estão vendo que é branco com verde, branco com amarelo, branco com azul e branco com marrom, são vias de entrada de dados e os fios coloridos são os padrões de saída de dados. Então ele tem essa possibilidade. A gente usa bastante cabo de rede para fazer várias coisas, inclusive para telefonia, tá? Então quando você vê um parzinho desse ali, por exemplo, aponta o número 1 e o número 2 aqui, ó, eu poderia fazer um ramal telefônico numa boa. Tá? Então, é um tipo de situação que a gente utiliza bastante o cabo. Então, não só para a parte de dados, como também para a parte de telefonia, você pode estar utilizando um tipo de cabeamento desse, inclusive também para a parte de segurança patrimonial. Né? Então, você também pode utilizar cabos de par trançado para poder fazer cabeamento de câmeras também. Então, é um tipo de cabo versátil, barato, que permite fazer várias conexões. Então, é muito comum a gente utilizar aí esse tipo de modelo de cabeamento para poder fazer ligação das empresas. Alguém aqui não conhece um cabo desse? Todo mundo já viu na vida esse cabo? Todo mundo conhece esse negocinho aqui? Alguém nunca viu? Me contem. Tranquilo esse cara aqui? Alguém aqui Mais já ou fez... menos. Alguém Só pra aqui... desenrolar ele, que é uma dor de cabeça. É uma droga. Alguém aqui já fez pontinha desse cabo na vida? Faz Quase recado todo ser dia. blindado. Quase todo dia? E aí a gente tem um padrão, tá? E aí o padrão é o seguinte, só para vocês poderem entender, eu coloquei isso no vídeo lá para vocês, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. A gente tem o cabo vem assim, tá? Então eu tô abrindo aqui, ó, tô cortando essa parte aqui, e o cabo ele vem todo trançado no outro, né, com os pares ali certinhos. Só que o padrão para você poder transmitir dados, ele exige que você faça uma manobra desse cabo aqui. Então ele tem uma malhazinha que eu tô tirando fora aqui. Eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, tá, gente? Estou tentando mostrar da melhor forma que eu tenho aqui. E aí você percebe que ele tem aqui, ó, ele basicamente tem as suas ligações aqui, já separadinho nas suas cores. Só que na hora que você vai fazer o padrão desse cabo, você precisa colocar ele na ordem certa. E a ordem certa é o grande drama. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? Eu cato esse cabo e vou separar esses fiozinhos, tá? Isso para quem faz todo dia é besta, mas é importante você conhecer. Você separa os cabinhos aqui, ó. Então, estou separando para ele ficar 8 cabinhos aqui, bonitinho para mim. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver 100%, mas tem um videozinho lá para vocês poderem acompanhar depois. Então, mas basicamente eu cato o cabo,
separo ele desfaço esse trançado dele aqui, e aí eu começo a colocar na ordem certa. Vocês querem me cantar a ordem aí? Podem falar para mim aí, fazendo um favor. Qual que é o primeiro cabinho que tem que estar na ordem? Branco, verde. Branco com verde. Eu chamo ele de verde claro, tá? Não sei porquê, mas até hoje eu chamo ele de verde claro. Primeiro. Depois. Verde. Verde escuro. Ou verde. Ótimo. Próximo. Qual que é? Laranja claro. Branco, amarelo. Branco com amarelo. Ou laranja claro. Legal. Então, deixa eu passar para cá. Tá vendo que eu tô juntando aqui na mão? Tá ficando nessa ordem aqui, ó. Tô juntando aqui. Beleza? Depois. Azul escuro. Azul escuro. Percebeu que já mudou a ordem ali? Tava vindo em branco, claro, branco, aí entrou azul no meio, que não tinha nada a ver até então. Não tava próximo. Depois azul escuro. Azul claro. Azul claro. Ou branco com azul. Tranquilo, tá aqui, ó. Tô juntando. Toma cuidado para ele não sair da ordem aí, tá? Stop. Por enquanto, tranquilo. Vamos lá. Espera que agora até eu já fiz aqui. Eu joguei um no lugar errado aqui. Espera aí. Minha laranjinha estava querendo fugir. Pronto. Depois? Laranja escuro. Opa. Chegou aqui. Depois? Marrom claro e marrom. Marrom claro e o marrom escuro. Muito bem. Pronto. Perceberam que não está na ordem que veio o cabo? Estava numa ordem que você colocou? Deu para perceber isso? Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui na minha mão? O padrão aqui? Sim. Sim, sim. Legal. Depois que você fez isso aqui, cara, as pontinhas ficaram aqui todas tortas. Então a gente usa um alicate de crimpagem, esse cara aqui, né? Você corta isso aqui para deixar igual, deixa assim. Pega o RJ, se você não derrubar tudo que nem eu fiz agora. Pega o RJ, coloca ele virado para você, enfia até o final, vai com esse cabinho aqui, ó, esse cara, coloca ele dentro, aperta até ele fazer um cliquezinho. Depois que você fez o clique, vou fazer um pouquinho de força aqui, se ajeita. E eu não fiz porque ele soltou. Pera aí, gente. Vou fazer de novo aqui, ó. Segunda tentativa, hein? Segunda tentativa. Se fosse na faculdade, quando eu estudava isso aqui, meu professor tinha tirado nota aqui só por causa disso. Aí, né? Marrom claro, marrom escuro. Pronto. Coloca a porcaria. E aí você vai usar o alicate. Apertou. Já era. O cabo está feito. E aí você faz isso nas duas pontas e vai se divertir. Tudo bem? Isso é uma forma de você fazer esse cabo. Outro plug que a gente usa é o de parede, que a gente chama ele de fêmea, o keystone, tá? Também tem um videozinho aqui falando. E para usar esse tipo de cabo aqui, né, esse tipo de pontinha, e geralmente é uma pontinha que fica lá na parede, né? Então a gente coloca isso aqui como se fosse uma tomada na parede para poder sair o cabo. Isso já fala na parte de cabelo estruturado. Você usa o push-tal, que é esse equipamento aqui, para você poder pegar o cabo e colocar ele para baixo, aqui assim, tá? E aí você vai prensando o cabo aqui nesse conector, que a gente chama ele de keystone, e aí você consegue fazer uma tomadinha para você poder colocar esse cabo depois, né? Então o cabo que você produziu aqui, essa pontinha, você encaixa ele aqui e tá feito a sua conexão de cabo. Tudo bem? Gente, queria muito fazer isso de uma forma muito mais prática com vocês fazendo junto comigo, tá? Mas a ideia é essa. E aí, nós temos um outro tipo de padrão, que a gente chama de padrão crossover, né? Que existe para poder você conectar mais de um computador no mesmo cabo, né? Então, você tem aí algumas placas de rede que tem essa possibilidade de você fazer o papel do modem, né? Então, fazer o papel de internet. E aí você pode fazer uma ponta padrão normal, outra ponta padrão crossover, que você só muda a ordem dos fiozinhos, e aí você pode conectar mais de um equipamento aí na mesma linha de rede, né? Então, aqui no caso, tem um computador e um notebook ligados apenas por cabo, que compartilham os mesmos recursos, né? Então, é para isso que existe o padrão crossover.
E a fibra ótica, galera, é o que está acontecendo aí de mais moderno, de mais recente aí, na ideia de transmissão de dados, né? Então, a galera que conhece, já ouviu falar, a gente tem a fibra ótica aqui no Brasil chegando, chega por marítimo, né? Então, toda a questão da fibra ótica vem de outros países, então, geralmente, a gente se liga diretamente com os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir em Pernambuco, onde chega a fibra ótica aqui no Brasil, e é muito engraçado. Eu tirei uma foto e eu não tenho essa foto agora para mostrar para vocês, depois eu até mando. Mas a fibra ótica chega no Brasil por um cabinho desse tamanhozinho assim, ó, redondinho, pequenininho assim. É só um cabinho. E ele chega, ele entra para transmissão de dados, e daquele cabo você tem toda uma distribuição aí que chega. Então o pessoal às vezes acha que a fibra ótica vem por um cabo gigantesco, mas na verdade ele vem com um cabo simples, que foi transportado via parte marítima, e chega para a gente aqui no Brasil, em Pernambuco, que é o primeiro ponto de distribuição. Hoje, nesse momento, a gente já tem uma fibra chegando diretamente aqui em São Paulo, e daqui de São Paulo vai uma que vai para a Argentina. Eu vou mostrar para vocês o mapa daqui a pouco. E o que acontece com a fibra ótica? Ela reflete os dados, então ela tem aí um revestimento externo, que é a primeira parte, que é a capa, que seria a capa do cabo. Você tem os elementos de tração, os tubos de lousa, né? O gel tisotrópico, que permite você ter aí uma junção desses fios ali de uma maneira mais organizada, e a própria fibra, que vai estar refletindo os dados, né? Então a gente tem basicamente o revestimento primário, a casca e o núcleo da fibra. Questão de comparativo entre os cabos, a gente tem aí 20 megabytes por segundo sendo tratados ali no cabo coaxial, então é uma transmissão simples que trabalha basicamente com TVs e dados de vídeo, de monitoramento, é o mais comum para isso. O cabo de par trançado, que é o que a gente tem aí costume de utilizar dentro das empresas, que ele transmite até 30 megabytes por segundo, que é usado para telefonia e para dados. E a fibra ótica, cara, que faz de tudo, tanto para TV, como para telefonia, como para dados. Você pode utilizar a fibra ótica com até 100 megabits por segundo. E aqui é o mapa, né, da fibra ótica, então só para vocês poderem dar uma olhadinha aí as ligações que a gente tem, né? Basicamente, a gente tem ligação, as fibras vêm basicamente dos Estados Unidos, todas elas, né, que são os polos mais centrais ali, e você tem fibra chegando em vários cantos aí, tanto fibras que vêm de país para país e fibras que vêm de estado para estado. No caso do Brasil, a gente tem um ponto de conexão em Pernambuco e depois dali você tem vários pontos de conexão vindo para os outros estados, sendo que algumas fibras podem chegar em alguns locais, como São Paulo, que é um dos principais pontos de conexão. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, eu fiquei com dúvida no slide anterior, que você fala do cabo par trançado. Você consegue botar, por favor? Isso. Não, seria no modelo anterior do mapa da... Não, no próximo. No slide anterior do mapa da fibra ótica que você mostrou. Ele fala da velocidade. Isso. Eu fiquei com dúvida, você mencionou que ele tem um suporte de até 30 megabytes por segundo. Então, se eu tiver uma internet, por exemplo, de 240 megas, eu vou receber essa velocidade inferior, então, no meu computador? Não, porque a gente depende um pouco da formação desse cabeamento, né? O cabeamento, padrão, cabo de par trançado, ele tem a possibilidade de chegar a 30 megabytes por segundo. Essa é a capacidade desse par trançado. O que potencializa essa transmissão é o que você recebe no seu modem, entendeu? Agora, por segundo, você vai chegar no limite de 30. Você pode ter uma internet que cabe mais que isso? Pode. Mas o que vai chegar para você do seu roteador ali, da transmissão de dados por segundo, vai ser 30 megabytes. Essa é a capacidade física do cabo, não é uma capacidade da sua internet, entendeu? Não, entendi, perfeito. Mas aí com relação à velocidade de conexão diretamente com o meu modem, vai ser por segundo vai bater 30. E aí você pode ter aí uma capacidade muito maior sendo distribuída a partir do seu uso. Agora, por segundo, 30 por vez. Essa é a ideia da conexão. Entendi. Tá bom? Seguindo aqui então, gente, agora falando um pouquinho de cabeamento estruturado, olha essa desgraça aí. Quem já viu isso na vida? Eu, cara, já vi isso aqui a vida inteira. Alguém já presenciou uma cena dessa ou próximo disso? Em empresa? Já. Vejo isso quase todo dia. Você vê isso quase todo dia. Agora, minha pergunta é a seguinte: vocês acham que é difícil virar essa desgraça aí? O que vocês acham?
Nada, pô. Se não tiver Rapidinho. é rapidinho. Em quantos segundos vocês conseguem deixar a rede desse jeito? Eu falo para vocês que se você não fizer um negócio muito bem direitinho, a rede de computadores ela vira uma zona. E para arrumar isso aí depois, amigo, o trabalho que dá para arrumar isso é absurdo, absurdo. Eu cheguei uma vez numa empresa em que estava daí para pior, tá? Olha esse caso da primeira foto. Nem ar-condicionado tem, os varal que tem ali, né? Você tem ali um monte de ventilador que faz aí a tentativa de resfriar os servidores que tem ali, né? É estruturar, de fato, a conexão entre as empresas. Então, a gente precisa ter em mente algumas coisas quando a gente fala sobre cabeamento estruturado. O primeiro delas é que você precisa fazer terminais para você poder estruturar esses cabos. Então, eu vou tentar explicar isso para vocês aí de uma forma simples, mas a ideia é você estruturar, né, o cabeamento da empresa para que ela possa distribuir rede. E para isso existem alguns padrões que são utilizados para que você possa estruturar esse cabeamento. Esses padrões eu coloquei para vocês o guia completo deles lá no Moodle, é um livro, tá? Em que vocês podem olhar, ler ali se tiverem interesse, como complemento, todos os tipos de padrão de cabeamento estruturado. Mas basicamente cabeamento estruturado é um subsistema de cabeamento estruturado, e a gente vai tentar explicar um pouquinho sobre o subsistema de cabeamento estruturado, equipamento de rede e os tipos de cabeamento, tá? Definição: cabeamento estruturado pode ser definido como um sistema baseado em padrões de interface e meios de transmissão, de modo a tornar o cabeamento independente e a aplicação do seu layout. O projeto de cabeamento estruturado não é feito apenas para obedecer normas atuais, mas também para que seja em conformidade com as tecnologias futuras. Ou seja, toda vez que eu trabalho com cabeamento estruturado, eu preciso pensar que eu posso ter uma expansão, uma retração. Então, tem que ter estrutura suficiente para poder atender uma empresa. Além de proporcionar flexibilidade nas alterações e expansão do sistema. Esse tipo de cabeamento possibilita mudanças de manutenção, implementações de forma rápida, segura, controlada, ou seja, toda a alteração do esquema da ocupação do edifício comercial é administrada e documentada seguindo um padrão que permite evitar erros, dúvidas quanto aos cabeamentos, tomadas e posições de usuários. O que é o cabeamento estruturado, cara? É a estrutura da empresa que você vai estabelecer para poder atender acesso à internet. Problemas com cabeamento estruturado existem vários, tá? Que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas não é uma coisa barata. E aqui eu já vou fazer já uma bronca em todo mundo que trabalha com rede, para poder já começar a não se prostituir. Acho que não tem outra palavra para isso. Eu ouvi já de vocês a palavra cascateamento, né, algumas vezes, durante as aulas que a gente já tratou, não foi? E vocês falando para mim, não, a gente passa um cabo, coloca lá o roteador e deixa se virar. E vocês sabem muito bem que esse tipo de prática, ela acaba detonando as empresas, porque de fato é muito mais barato você fazer um cascateamento, mas você não tem nenhuma estrutura, nenhuma organização estrutural para que você possa atender essa empresa. Então vocês, como profissionais de tecnologia, se puderem e se tiverem essa condição, não façam um cascateamento simples. Apresentem um projeto de estrutura de rede para que você possa atender os seus clientes, atender a sua empresa. Caso contrário, hoje pode não dar problema, amanhã pode não dar problema, mas para o futuro, sem dúvida nenhuma, vai dar problema. Eu vou tentar explicar para vocês aqui quais são os ambientes que a gente pode tratar com cabeamento estruturado. Começando pela área de trabalho, que é o local de interação entre os usuários e os pontos de equipamento, né? E ali, nesse momento, você tem que ter algumas preocupações. A área de trabalho, ela basicamente é um terminal, um local em que o seu usuário vai estar disponível, vai estar disposto para poder trabalhar. Esse é o primeiro ambiente de cuidado que você tem que ter. Eu não vou nem chegar no mérito dos cuidados com os computadores, nem com os terminais. Eu vou trabalhar basicamente com a parte de rede. A gente tem que ter nessa área de trabalho, primeira regra de vida eu tenho que ter tomada elétrica separada de rede. Então, esse é o primeiro trabalho que você tem que ter. Então, quando a pessoa for passar canaleta, for passar alguma coisa ali, separa fio de energia de cabeamento. Começa por esse ponto. Então, o que eu preciso ter? Na minha tomada, basicamente, eu preciso ter um fêmea, tá? Um fêmea aqui. E esse fêmea ele pode tratar de duas formas. Ou eu vou tratar ele apenas com um cabeamento, e aí do cabeamento eu faço a expansão de telefonia ou não. Ou eu posso ter aqui dois carinhas desse. Um cabo, por exemplo, que vai transmitir dados para a telefonia e um cabo que vai transmitir dados para a internet. Isso é uma forma de você fazer. Outra forma de você fazer, vou tentar mostrar para vocês aqui,
Não sei se eu vou conseguir. Seria você fazer transmissão de internet pelo aparelho telefônico. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Estão vendo esse terminal aqui? Estão vendo esse telefone? Sim. Legal. Parece um telefone simples, né? Mas é um telefone por VoIP. Ele é da Intelbras e ele faz a distribuição. Então, aqui atrás dele, vou ver se vocês conseguem enxergar, eu tenho aqui uma porta de LAN e uma porta de WAN. O que isso significa? Eu tenho uma porta que chega internet nele e dessa internet aqui eu transfiro dados para o computador e também transfiro dados de VoIP. Ou seja, o telefone, o aparelho telefônico, faz para mim a mediação entre a internet. Então, se eu entrar aqui, esse telefone eu posso separar um IP para ele e dele vai sair a internet para o computador do usuário. É uma possibilidade de uso desse jeito, quando você não tem uma estrutura física para passar dois tipos de cabeamento. Caso você tenha, você trata um cabo para telefonia e um cabo para dados. Isso é uma ideia, tá? Então eu posso trabalhar de duas formas. Nesse caso aqui, eu tenho um telefone que faz o papel de transmissão. Então aqui nesse caso eu posso ter só um cabo chegando aqui de dados que sai do meu servidor e vem para cá. E aqui ele faz a distribuição de internet. Então depende do custo da empresa, mas é uma forma de você trabalhar. Então o primeiro local que você tem que se estruturar é de fato com a sala, o ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho você precisa ter algum cuidado. Você precisa ter um cabeamento que saia daqui, da parede, e vá até o computador da pessoa, né? Então a gente faz aí um patchcore, né? Um cabinho que saia da tomada, da parede, ou de qualquer lugar que você tenha estruturado, para chegar no computador da pessoa. E esse cabeamento que você está vendo aqui, ele vai chegar num outro local chamado backbone. Seria ali um retransmissor, seria um armário, uma estrutura ali, geralmente a gente coloca um rackzinho, que vai chegar esses cabos todos nele. E dele você vai ter aí uma estrutura de cabeamento horizontal que pode chegar até a sala do seu servidor. Aí depende muito da estrutura física da empresa, do local da empresa, mas geralmente você coloca tudo no terminal, no backbone, no local de interligação, e a partir dali você liga no seu servidor. E a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então o primeiro local de preocupação é a área de trabalho. O segundo local seria a sala de telecomunicação, ou seja, um local onde você vai ter aí a ligação desses equipamentos ali, desses switches, esses hubs, que vão ter que ter uma estrutura para poder receber esse sinal. Nessa sala de telecomunicação, geralmente, a gente tem todos os acessórios chegando no mesmo local. E aí você tem alguns equipamentos que a gente vai tratar na próxima aula, que são estruturados em um armário. Eu já coloquei para vocês o vídeo mostrando aí um rackzinho, como é que você pode colocar o equipamento ali. Mas é uma sala em que você recebe sinal externo, que venha da internet, pode ser o roteador, que a empresa que te fornece a internet colocou instalado para você, e dessa sala você tem ali um local, um retransmissor, para que você possa enviar os dados aí para as pessoas. E basicamente a gente tem uma estrutura que varia entre o seu distribuidor, o seu switch, e os pontos de conexão. Então o que a gente faz numa prática mais comum, tá? Eu pego esse cabeamento que vem da parede, lá da área de trabalho do usuário, jogo ela num backbone, num armário, num local ali, que vai ligar todos eles num hub, né, num distribuidor. Desse hub, eu passo um cabeamento que vai chegar direto no meu rack, no meu armário. Naquele cabo, quando ele chega, ele vai chegar num equipamento chamado patch panel, que é basicamente um distribuidor ali, uma régua, que vai ligar esse cabeamento. Do patch panel, eu pego um cabo e jogo no meu switch. E aí o switch tem o papel de transmitir os dados. Ou seja, você tem que fazer uma estrutura para que você não tenha uma interferência tão grande e que você possa gerenciar de forma fácil. Se eu sei, por exemplo, que o cabo A1, ele liga a estação de trabalho no andar X, no backbone tal, e esse cabeamento chega no patch core na porta tal, e dali eu tenho um patch panel na porta tal, e dali eu tenho um cabinho, um patch core, que liga no meu switch, eu tenho uma estrutura que foi criada para atender aquela área de trabalho. Se der algum problema no cabo, deu problema, parou de funcionar a internet do cliente, pô, de onde está vindo a internet dele? Você não vai ficar se matando para descobrir isso. Então, a primeira coisa, o cabo da parede, o cabo que está interno, ele é um cabo que não vai ser mexido, então dificilmente ele vai dar problema, porque ele vai estar protegido aí por várias questões. Então, qual o cabo que pode dar problema? Ou vai dar problema numa porta, ou vai dar problema no cabo do aparelho da pessoa. Pode ser que dê problema no computador, por exemplo. Então é mais fácil eu trocar um rabinho de cabo, que nem esses cabinhos que eu estava mexendo com vocês agora. É mais fácil eu trocar um cabinho desse daqui do que trocar o cabo da parede todo.
Por isso que é importante você fazer essa estrutura de cabeamento estruturado, para que você possa ter condição de controlar esse cabeamento, para que você possa ter a condição de fiscalizar o que está acontecendo com ele, gerenciar os dados que estão passando, e se eu precisar, eu troco apenas os patch cores, eu troco apenas o cabinho simples para poder atuar. Então, geralmente, por que a gente joga tudo, por exemplo, uma pergunta que o pessoal geralmente faz, por que eu tenho que usar um patch panel? Por que eu tenho que usar um local que sai da parede ou do backbone para poder retransmitir o dado do switch? Porque eu não posso ligar direto um cabo no switch. Eu até posso ligar direto um cabo no switch. Só que se queimar a porta, a chance de eu queimar um patch panel que é barato e trocar ele, jogar fora, ou isolar uma porta no patch panel é muito mais fácil do que eu trocar um switch, que é equipamento muito mais caro. Por isso que a gente geralmente utiliza o patch panel como estratégia para poder minimizar os custos aí da empresa. Então, essa sala de equipamentos, ela é um local em que se acomoda todos os equipamentos ali, né, específicos do rack, né, então é um local que geralmente fica atrelado aos servidores, fica também os painéis de manobra, né, para poder você tratar com essa rede estruturada, e as infraestruturas de entrada seria os locais ali, um local único, para poder receber os dados de rede pública, né, então é dali que você tem ali a estrutura geralmente das salas de TI. Só para vocês poderem entender lá que eu falei agora um pouco do patch panel, né? Então o patch panel é esse aparelho que está aí, ó, essa parte de cima ali, esse equipamento que tem várias portinhas ali que você pode identificar. Então aqui eu tenho a parte da frente dele aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ó, aqui. Eu tenho a entrada do cabo aqui e o cabo na parte fêmea que chega da parede que liga até aqui. Então é comum de equipamento, né? Para poder fazer a ligação entre os cabos. Então o cabo vem da parede, chega aqui no patch panel, do patch panel eu posso jogar ele no meu switch. E eu tenho aí no switch também as portas, que vão desde a porta de entrada de dados públicas até os cabos que vão produzir a minha rede interna. E aí aqui eu tenho só o esqueminha que eu coloquei para vocês de equipamento ativo, sendo ligado no patch panel, e do patch panel eu ligo em outro patch panel se eu tiver necessidade, ou então no próprio switch ali para poder terminar. Os patch cords, só para vocês entenderem, são cabos menores, né, que são plugados aí com um par trançado, então a gente pega sempre cordinhas que são menores, que permitem essa manobra aí de transferir do patch panel para o switch. Os secundários geralmente são os que estão na tomada, né, são os cabos que são maiores ali, que tem até a máximo de extremidade de 300 metros, e os line cords, né, que seriam os cabos de tomada ali, são os cabos que permitem aí essa transmissão aí de dados de forma flexível. E aqui tem um modelinho que mostra para vocês aí os terminais, né, então posso ter cabeamento de telefonia ou cabeamento de tomada separado, e esse é o primeiro ponto importante, ligado aí nos computadores, tá? E padrões, se você quiser saber os padrões que você pode fazer, você tem aí diversos tipos de padrões que são utilizáveis aí dentro da parte de redes, a gente não vai entrar nessas normas todas, mas seriam maneiras de você poder conduzir uma estrutura dessa. Caso chegue na sua mão de você precisar construir uma estrutura, a minha recomendação é que você dê uma lidinha nessas estruturas aqui, nessas normas, que permitem que você tenha aí uma ideia de como você pode estruturar esse cabeamento estruturado. Recomendações, né, que a gente coloca para vocês é que você mantenha os cabos sempre com 5 metros de distância da tomada, isso aí é fundamental. Você sempre deixe no mínimo 2 tomadas de telecomunicação a cada 10 metros. Todos os pares deverão ser instalados no conector fêmea, e aí entre o que eu acabei de comentar com vocês, de você jogar tudo nesse cabinho aqui, e todos os conectores utilizar o padrão aí, um padrão mais comum que é o RJ45, é a forma de você minimizar problemas, tá? Você tem aí os padrões T568A ou o 568B, mas se você não quiser ter problema, utilize o RJ45, que é o mais comum e mais popular. E aí você tem as distâncias, né? Você tem, por exemplo, uma estação de trabalho que teria que estar aí no máximo a 3 metros dessa estação, nesse backbone, nessa tomada de telecomunicação, e o cabo esticado a 90 metros para que você tenha aí uma distância no máximo de 100 metros até o gabinete, até o seu rack. A gente coloca essa metragem aqui de 90 metros para você poder ter uma ideia de como que você poderia trabalhar com 100 metros de margem. Só que o cabeamento de rede ele possibilita até 300 metros. Porém, a gente sabe que quanto maior a distância em comunicação, começa a ter perda de dados, tá? E os conectores, aqui eu coloquei o exemplozinho para vocês aí do Fêmea, né, do Keystone, que pode ser utilizado nessas tomadas aí, nesses padrões.
e você pode criar esse cabeamento utilizando os padrões que são comuns, né? No caso aqui eu já deixei até um pronto para vocês poderem ver. Você tem a identificação da cor em cada um dos case stories, então aqui dentro mesmo eu já posso ver qual cor vai em cada lado, e eu só vou pegar a minha chavinha, né, meu push tool, e vou pressionar para baixo aqui, até que ele trave e mantenha funcionando esse cabinho aqui nessa parte. É bem simplesinho de mexer também, e aqui eu vou encaixar a tomada, né, e vou poder estar utilizando aí como ponto de conexão. E para que você veja, nós temos então o cabeamento horizontal, aquele cabeamento que chega no backbone, ou seja, chega nesse terminal de trabalho, e o cabeamento vertical que liga um backbone no outro backbone, ou então um backbone direto na sua sala de equipamentos, que permite você ter aí toda a estrutura de uma empresa formada, tá? Então, quando você for se preocupar com isso, se preocupe com detalhes, se preocupe entre você ter suficientes estações de trabalho sendo atendidas. A gente geralmente trabalha não só com computadores, mas com impressoras também, que tem que ter essa subdivisão entre a parte elétrica, a parte de rede, ligando numa estrutura, e dessa estrutura você chega na sala de equipamentos, e tudo isso pode ser feito de forma gerenciável. E aí você tem uma boa estrutura de cabeamento estruturado. Para que vocês vejam isso aí da forma prática, esse é o tipo de questão que chega aí nos racks aí que são bem estruturados. Cada cabeamento nesses casos aqui tem uma cor específica. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse exemplo aqui à direita de vocês, eu tenho um cabeamento amarelo e um cabeamento verde, cada um chegando no backbone, cada um alguma função. Pode ser função de telefonia, pode ser função de rede. No outro lado eu tenho aí outros backbones que estão chegando com dados, ou telefonia ou rede, chegando aí num patch panel, e do patch panel está sendo jogado diretamente para os suítes. Alguém quer fazer alguma pergunta? O professor, eu ia perguntar, você informou sobre a divisão de conduítes, né, na verdade, para diferenças de cabo e de conexões. Você já teve alguma uma interferência? Cara, não te ouvi. Você quer repetir? Você já teve alguma experiência, ou se você sabe de alguma interferência que acontece inserindo esses dois tipos de cabeamento no mesmo conduíte, ou passando no mesmo lugar, próximos. De telefonia para redes eu não conheço problema. Geralmente, quando eu estruturava cabeamento assim, passava junto, tá? Telefonia com dados. Agora, eu já peguei muita empresa que jogava conduíte elétrico com rede. E aí eu já vi problemas graves com isso. Já vi problemas de aquecimento, já vi problemas de um cabo grudar no outro e virar uma porteira, ter que quebrar a parede. Então, existe sim essa possibilidade de dar problema. Então, todo o sentido do cabeamento estruturado é você... A primeira premissa que eu diria para vocês é: separa a elétrica de rede. Separa a elétrica de rede, faz separado, cria galvanizado, aqueles cabos que podem transmitir, podem enviar cabos de um canto para o outro, separado, identifica tudo. Cada acabamento que você passar, põe lá na pontinha lá adesivo, dizendo que ele é o A1, ele está ligando na porta tal, aquele fêmea está ligando em outro lugar. Identifique tudo, porque senão você vai ficar louco. Passou um cabo, faz a identificação na ponta, de ponta a ponta, e diz de onde está vindo. E mapeia isso aí no Excel, onde vocês quiserem, para que você possa controlar. E evite a energia, porque, assim, sendo bem honesto com vocês, 80% a 90% das empresas passa tudo junto, energia com dados, e vira uma desgraça. E é onde o pessoal de rede ganha muito dinheiro. Exatamente. É assim mesmo. Mas que a minha dúvida maior é porque, assim, para uma organização onde a energia é muito essencial e são muitos cabos de conexões, eu até entendo. Mas a minha dúvida maior era aqui na minha residência, entendeu? Eu acabei fazendo dessa forma, mas é um cabo só. Então, eu fiquei na dúvida se tem alguma tipo de interferência. Ele vai grudar, vai derreter, vai superaquecer e vai ferrar sua rede. Mas, como é um cabo só, pode ser que você dê sorte. Mas a ideia é que você não faça de jeito nenhum. Faz 2 conduítes, faz um galvanizado, faz uma calha, faz qualquer coisa. Você evita passar rede por internet, porque dá problema. E aqui, só para vocês poderem ver um antes e um depois aqui, eu achei bem legal esse cara aqui. Ele é o mesmo equipamento, tá, gente? Só que ele trocou tudo. Ele trocou todo o cabeamento, que estava uma zona. E aí, quando está zoneado desse ponto aqui, eu vou ser sincero para vocês, não tem o que fazer. Desliga tudo, mapeia tudo,
de novo, pega o cable test lá e joga nas pontas, mapeia tudo de novo e refaz, porque você precisa deixar estruturado. Tá? A gente, quando está gerenciando TI, é o caso de vocês, é um curso que está para gerência de TI, não adianta vocês fazerem coisa porca, não adianta fazer coisa não documentada. Então, todo procedimento de cabeamento estruturado tem que ser feito de forma documentada. É a coisa mais simples da Terra você criar essa estrutura. Porque os equipamentos já estão prontos, cabeamento é fácil de você fazer conector, e as empresas que fazem esse tipo de cabeamento têm aí um trabalho muito pequeno até, se você for entender direitinho, porque o cara passou o cabo uma vez, acabou. Não tem tanto problema para poder resolver. Agora, quando o pessoal vai fazer por conta e faz desestruturado, que a gente chama de cabeamento desestruturado, você tem vários problemas, porque isso que vocês estão vendo aqui começa com uma coisinha simples. Eu vou passar, eu tô com um problema no ponto 45. Tira de um canto, põe no outro. Essa tirada de um canto, põe no outro, que vai estar funcionando, você já perdeu toda a referência da sua rede. O cara estava na porta 45, eu coloquei ele na porta que estava aberta, livre, que é a porta 54. Se eu não alterar isso no patch core, lá no cabinho mesmo que eu coloquei no meu patch panel ou no meu switch, se eu não alterar isso no próprio switch, se eu não alterar isso lá na ponta, lá no cabo de rede do cara, eu já me perdi. Eu já estou com um problema. Então, cada manobra que você faz com o cabo, você tem que estruturar e documentar ela, porque senão acabou. O cara vai estar procurando o cabo na porta 45, o cabo está na porta 54. Já era. O cara já se embaranou todo. Então, cada manobra que você tira um plug de um canto e joga no outro, resolve na hora? Resolve. Mas depois começa a virar essa bagunça que vocês estão vendo aí. Entenderam? Espero que vocês tenham curtido aí essa aula aí. A gente falou bastante sobre estrutura de TI, que é a ideia desse primeiro momento aí. Eu vou parar aqui para poder a gente fazer perguntas aí, compartilhar a experiência que a gente fez na aula passada, que eu acho muito válido também ver a experiência de vocês aí com a parte de redes. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente tratou hoje? Um de cada vez. Tranquilo? Deu para entender do que é o cabeamento estruturado? Tranquilo? O professor, Pode falar. fiquei, sei lá, meio perdido em uma parte. Porque Pode assim, falar. tô acostumado a trabalhar com cabeamento estruturado e eu sei que uma das normas da BNT, que cuida da parte do padrão CAT5E e do CAT6, fala que a taxa de transmissão dos cabos de par trançado no CAT5 é até 100 megas, né, rodando a Fast Ethernet, e do CAT6 ele roda até 1 GB. E tu colocou uma foto lá falando que o par trançado vai só até 30 megas, eu achei meio estranho. Ponta do cabeamento, ele pode tratar até mais, o envio ele pode ser maior. Agora, o que transmite dentro do cabo é 30 megas por segundo, por vez. Entendeu? Isso chega acumulado na ponta dele, dali ele consegue separar até mais potência. Entendeu? Então você está a transmitir o que passa no cabo por segundo, 30 megas por vez. Depois, quando ele chega na ponta, ele pode retransmitir isso com um valor muito falando ali, era o CAT5. Tudo bem? Eita, cortou tudo que você falou, professor. Puxa, cara, que droga. Ouviu agora? Agora eu estava falando sobre fluxo de dados. Então, imagina o seguinte, o cabo está passando 30 megas por segundo, certo? Quando ele chega na ponta, que seriam os conectores, e aí você tem a potência, de fato, de giga, de mega, e aí você tem uma potência muito maior. Mas na linha de transmissão, 30 megas é o comum do par trançado. Só se você tem uma tecnologia aí mais nova que eu não estou por fora. Mas até então, o que eu sei do fluxo da linha, da transmissão de bits ali dentro da 30 por segundo. Tudo bem? Aí eu não estou falando de conector, estou falando do cabo em si, da parte do par trançado. Quando você chega no conector, ele junta tudo e manda de uma vez. Ah, beleza? entendi. Então essa taxa de 30
megas por segundo, no Cat5 seria por fio, e não o cabo não... Por fio, não pelo cabo todo. É por fio. Aqui. Tudo bem? Mais alguma pergunta, queridos? Aproveita aí, vamos lá. Eu curto quando vocês trazem coisas, assim, eu acho muito legal. Quando vocês trazem a experiência de vocês aí. E falando sobre isso, alguém aqui trampa com redes, assim, tipo, o tempo todo, assim, tá acostumado aí a ver a desgraceira do povo? Eu trampo. Legal. Agora, compartilha com a gente aí, Gabriel, qual que foi o maior problema que você já viu aí desse tipo de estrutura? Cara, vamos lá. Já teve vários, mas acho que o que foi mais chato para eu conseguir descobrir onde estava o erro foi que é o seguinte, o usuário, né? Fazer o quê? Ele pegou uma ponta do cabo que estava conectado num par fêmea e, em vez de conectar no computador, ele desconectou do computador e conectou em outra ponta fêmea. E acabou dando loop no switch, perdeu tabela de roteamento. Foi uma desgraça. Gente boa, né, cara? Essa é a história da faxineira? Putz, eu não lembro se eu já tinha passado isso pra vocês, Luiz. Se qual foi? A faxineira fez isso. Você tinha me falado. Maravilhoso. Isso, a gente não falou sobre isso, mas quando a gente vai falar sobre segurança da informação com mais propriedade, eu vou falar sobre essa parte aí que seriam as pessoas ali que fazem essa bênção ali. Se tem uma coisa que eu tenho medo, eu administro uma escola, né, e nessa escola que eu administro, eu tenho um pátio aí com 40 máquinas, né, tem um laboratório de informática e mais as máquinas administrativas. Cara, é todo dia correndo atrás da faxineira para elas pararem de desconectar as coisas e começarem a conectar de qualquer jeito. É o tempo todo. Elas vão limpar, e aí não sei o que acontece, acho que tem que limpar tirando o cabo, né? Passando um paninho no cabo e colocando de volta, só pode. E aí não coloca do jeito certo e aí você começa a ter um monte de problema. É comum, tá? Não é só vocês ali. E sobre o problema que eu trouxe para vocês ali hoje, no Sintetize, só para vocês poderem já entender, a minha ideia é que vocês estruturem um cabeamento estruturado aí de forma documentada, tá? Então, basicamente, eu queria que vocês façam aí um fluxo de uma estação aí, de um prédio de 3 andares, com pelo menos 5 estações de trabalho em cada uma delas, e como que vocês estruturariam isso, tanto na parte dos ambientes, na área de trabalho, como também chegando aí na sala de equipamentos ali, para que você possa mapear. Ferramenta para vocês utilizarem isso, vocês podem fazer onde vocês preferirem, pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, pode ser da forma que vocês acharem legal, mas eu queria que vocês tivessem essa experiência de pensar, pelo menos. Não precisa ser uma coisa métrica e nem precisa ser uma coisa muito detalhada, mas eu queria que vocês tivessem essa experiência de começar a pensar como que você estruturaria uma rede de uma empresa. Essa é a ideia que vocês têm de desafio aí agora. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, entrega para terça-feira que vem, é isso? Terça-feira que vem. Certo. Tudo bem? Gente, então é isso. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tem bastante material de leitura no Moodle agora, tem tarefa para vocês fazerem. Eu não coloquei questionário no dia de hoje, tá? Coloquei só essa tarefa aí, para que vocês tenham tempo de pensar, estruturar legal aí o que vocês precisam fazer. Então, hoje está liberado apenas o Sintetize, não tem questionário para ser respondido. Então, vocês vão chegar lá agora e vão tentar pensar em como vocês conseguiriam com a rede. E minha dica para vocês assistam os vídeos, tá? Tem bastante vídeo ali legal que está mostrando isso aí na prática, então gasta um tempinho assistindo, porque dá um apoio legal na cabeça de vocês aí. Beleza, professor. Individual, né? Acho que sim, né, cara? Acho que dessa vez vale a pena cada um fazer o seu. A gente poder, até pra poder sentir o que vocês estão entendendo da matéria. Vale a pena vocês fazerem sozinhos hoje. Tá bom? Tranquilo, então. Fechou, boa noite. Professor, só uma dúvida. Beijo. Pois não, Alex. Como minha primeira aula, os questionários ainda pode fazer ou como passou a data já não vale mais nota? Questionário que está no Moodle. Olha, vale as notas, só que vale um pouquinho menos, tá? Um pouquinho do prazo vale um pouquinho menos. Mas como o seu caso, você ter feito a matrícula depois, né? Então, não esquenta não, eu vou te avaliar com muito carinho, fica tranquilo. Mas é importante fazer tudo, tá bom? Só o Sintetize que... E aí tem um trabalho que é em vídeo também, que o pessoal...
Pode falar. Então, eu acho que já teve 2 sintetize ou um, não sei. Aí eu não saberia fazer, né? Não sei se. Mas qualquer coisa. Não, eu acho que você consegue. Se você tiver dúvida, me chama ali no WhatsApp, que eu vou te dando uma orientada ali. Tem a gravação das aulas, toda aula que a gente faz, a gente grava, disponibiliza também. Então você consegue assistir os vídeos também aí do que já passou, para poder resolver. Tudo bem? Ok. Então, imagina. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode chamar. Oi, desculpa, não entendi. Tem um projeto que tem o vídeo que o pessoal fez em grupo, tá? Então hoje teve a apresentação do grupo da Poliane, do Carlos e do Luiz, que é isso. E os outros meninos mandaram para mim em formato de vídeo. Então eu recomendo que você faça ele sozinho, só que em vídeo também, falando um pouquinho sobre topologia física e topologia lógica, tá bom? Okay. E aí você manda a hora que você puder também, porque isso foi o que receberia até hoje, do segundo dia de aula. Tudo bem? Ok. Tá certo. Gente, então fiquem com Deus. Qualquer coisa grita. Se precisarem de alguma coisa aí, podem falar. Durante a semana, se vocês tiverem dúvida também, não tem problema de perguntar. Só vou fazer um pedido para vocês muito carinhoso. Eu dou aula com a gente na Rio Branco, mas também dou aula em outras faculdades. Então, às vezes, eu me confundo de quem são vocês e de onde vocês são. Não se ofendam comigo, pelo amor de Deus. Não é porque eu acabo confundindo mesmo os alunos que eu tenho. Então, sempre que você for falar comigo, manda ali, oi, tudo bom, professor? Sou fulano da faculdade tal e do curso tal, para que eu possa te atender de uma forma mais tranquila, tudo bem? E aí a gente consegue resolver de forma fácil, tá bom? É isso, gente. Valeu, obrigado. Beijo para vocês e ótima semana. Tchau, tchau. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.